Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro. É hora de treinar questões para você poder chegar firme na sua prova. Eu sempre digo, treinar questões é a chave da aprovação. Quanto mais você treina questões, mais você compreende a banca, você assimila o conteúdo que você estudou e aí você aumenta a quantidade de acertos e com isso você sobe na classificação final. E não tem essa história, eu vou estudar só a disciplina A ou B, não, tem que estudar todas. E hoje você está aqui comigo, estudando o PCD, o Estatuto dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Daniel, nas provas, cai com frequência estatuto? Tem caído em todas as provas do Judiciário e também do Ministério Público. Em maior ou menor grau, sempre tem caído. E aí é aquele ponto. Cada questão importa na sua classificação final, ou importa na sua nota de corte. Então, não dá para você ficar falando, eu não vou estudar essa, eu vou estudar só aquela. Não faça isso, porque vai contar. Então, por exemplo, quando eu fiz a prova de escrevente TJ, que fiz com os alunos, uma prova que não tinha me preparado para ela, mas fazer com os alunos, eu consegui a aprovação. Só que eu fiquei com uma nota ali, acho que de 7,4, né, que eu fiquei. E aí, uma questãozinha a mais me passaria 100 posições. Acho que eu fiquei na faixa de 350, mais ou menos, desse concurso de escrevente. Uma questãozinha a mais iria, né, então, pular. Por quê? Porque é um concurso super concorrido, foram 130 mil inscritos. Então, cada questão conta. E abaixo da minha posição, indo para a nota de corte, a nota de corte foi 7 para a capital. Da nota de corte 7, tá? E subindo, então, é como se fosse uma pirâmide, tá? Vai aumentando aqui a lista de notas. Então, um ponto de quem ficou ali com 70, a nota 7, para quem ficou com a nota 7,15, mais ou menos, que era uma questão só de diferença, era quase 400 ou 500 posições. É muita coisa. Por isso, não deixe de lado disciplinas. Você tem que olhar qual é o seu edital de foco, você organizar aquelas disciplinas, é um diagnóstico, como é que você está em todas, e dosar o seu tempo, mas tem que se preparar para todas, tá? Não deixe nada de fora. É concurso público, você está competindo com outras pessoas, então não pode deixar aqui algo de lado que vai fazer a diferença ao final. Bom, feita essa introdução, com muito carinho, claro, preocupado com você, com a sua aprovação, quero ver todo mundo aprovado, agora é hora de treinar. Vem comigo. Sobre o Estatuto dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vou começar com questões que abordam disposições gerais. Então, a primeira questão. O conceito de deficiência hoje vigente no Estatuto da Pessoa com Deficiência corresponde? Essa é uma pergunta muito comum. Talvez não dessa forma tão direta, mas sempre vem alguma questão falando sobre o conceito. Sempre, sempre. E aí, às vezes, vem um caso concreto, Joana, não sei o quê, e vai trazer aqui sobre a ideia do conceito. Eu não vou falar ainda, senão vou matar a questão. Depois eu falo como é que caiu nessa, né, claro, e nas outras questões que cobram sobre o conceito. Então, vamos ao quadro. Então, o conceito de deficiência do Estatuto corresponde à limitação de natureza funcional decorrente de alguma alteração fisiológica que, para seu portador, restringe suas oportunidades de integração ajustada e plena e favorece a exclusão social. Se você não estudou o Estatuto e você leu o item A, você fala, cara, tem um pouco de sentido, verdade. Mas a pergunta não é o que você entende por deficiência, mas é o que está no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Cuidado, por isso a importância de lei fazer marcação na lei seca. B. Corresponde ao conjunto de restrições de origem biopsíquica que afetam a plena integração do indivíduo na sociedade, tornando-o portador de necessidades especiais, cujo atendimento é dever do Estado, sociedade e família. Também parece ok, mas será que é isso que está no Estatuto? C. A incapacidade para o trabalho e para a vida independe determinada por limitações, dessa independente, né? Foi eu que falei errado, determinada por limitações físicas, sensoriais ou mentais de média ou longa duração. Então, veio aqui mais ou menos, quando fala de limitação física, sensorial ou mental, embora tenha uma a mais, só que falou de média duração, né? Será que é? D. A perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade
dentro do padrão considerado normal para o ser humano. E aí? Essa aqui já para mim já pode excluir. Quando fala padrão considerado normal, falando normalidade já torna errado. Essa é uma forma de discriminar e falar que tem o normal e o anormal. E a alternativa E, deficiência corresponde ao impedimento de longo prazo? Sim, deficiência, conforme o artigo 2º, é de longo prazo. De natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. A alternativa é a cópia, tá? É a cópia do artigo 2º da Constituição, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, ponto que sempre cai em prova. A limitação, ela não pode ser de curta duração. Deixa eu arrumar aqui minha câmera. Então, a limitação, ela sempre será de longa duração. Sempre longa duração. Daniel, eu quebrei meu braço, fiquei com ele imobilizado. É um impedimento? É um impedimento. Mas quebrou o braço, está com gesso, só esperando recuperar? Então, é um impedimento de curta duração. Então, não serve para considerar deficiência. E nem média, tá? Tem que ser de longa duração. E aí vai ser um impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, qualquer um dos 4. Então, são 4 aqui, né, frentes diferentes para caracterizar a deficiência. Então, cuidado, isso despeca em prova, vai mudando o formato do enunciado, mas sempre aparece. E por isso a importância de fazer a leitura. Aqui atrás, ó, eu tenho alguns VADs que eu coordenei na produção. Então, nesses VADs eu tenho diferentes normas, incluindo o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Você precisa pegar o Estatuto, estudar pelo Estatuto, pegar pela lei, fazer marcações pela lei, porque é isso que vai te levar à aprovação. Não pode ficar só na videoaula. A videoaula vai te dar todo o conteúdo, vai te trazer base, vai te trazer esclarecimento. É como se fosse aqui uma grande bússola na sua orientação. Só que você tem que assistir a aula com vadimeco, nas disciplinas jurídicas, com vadimeco e ir fazendo marcação, tá? Pode ler antes, pode ler depois da aula, mas tem que acompanhar pelo vadimeco. E aí, na sequência, é treino de questões para poder consolidar esse conhecimento. Confirmando para vocês o gabarito. Alternativa E. Próxima questão. Após processo seletivo, determinada instituição financeira escolheu para compor o quadro de funcionários diversas pessoas com deficiência. Para definir o campo de atuação desses novos colaboradores, criou no Departamento de Recursos Humanos um grupo de análise. Tá bom? Nos termos da lei, né, que é o nosso estatuto, 13.146, a avaliação da pessoa, da definição da deficiência da pessoa, quando necessária. Primeiro ponto. A lei no artigo 2º também coloca isso. A avaliação é só quando for necessária. Tem situações que eu nem preciso fazer a avaliação para testar que há, né, uma limitação de longo prazo. Imagina uma pessoa que não tem um dos membros. Não precisa de avaliação, não é? Ok, mas quando for necessária, essa avaliação será indicativa, vinculada, histórica, presumida. Presumida, então, eu nem faço avaliação, né, que já é uma coisa estranha. Ou biopsicossocial. Lembra que a deficiência, ela tem 4 eixos? Ela é física, mental, intelectual ou sensorial? Então, eu tenho que separar também eixos diferentes para avaliar. Por isso, a avaliação ela é biopsicossocial. Biológica, psíquica e social. E essa avaliação, também cai em prova, ela é feita por uma equipe. Como eu tenho diferentes eixos, então tem que ser uma equipe multiprofissional. Então tem que ser por diferentes profissionais e interdisciplinar. Então as disciplinas desses profissionais têm que se comunicar. Pronto, tá? Mas é por equipe, certo? Então, gabarito alternativa E. Questão 3. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também a forma que nós chamamos o Estatuto dos Direitos das Pessoas com Deficiência, institui como símbolo nacional da identificação de pessoas com deficiência oculta. Então, nós temos aqui deficiência que não é visível, não está aparente. E aí a pessoa, por exemplo, vai lá e pega uma fila, né, a senha preferencial no atendimento em um banco. Você fica na dúvida, espera aí, mas será que essa pessoa realmente tem deficiência para poder pegar esse atendimento preferencial? Isso pode acontecer.
E aí gera um mal-estar, gera crítica, ou, agora eu entro no ponto principal, eu posso ter alguém que não tem deficiência nenhuma e que está querendo tirar vantagem em cima das outras pessoas. Infelizmente, nós temos muitos assim. Então, seja para ir no atendimento no banco, no atendimento no fórum, tá? Bom, nessa situação, a pessoa utiliza qual tipo, tá bom, de elemento identificador que tem deficiência oculta, e depois eu vou explicar sobre a história do malandro. Então, primeiro, o que tem que usar? Foi colocado no estatuto, isso não veio, né? Foi inserido recentemente, por isso tem caído ainda em muitas provas, tende a diminuir, mas ainda tem caído bastante. É o cordão de fita com desenhos de girassóis, tá? Você já deve ter visto aquele cordão verde, e aí tem ali, né, os desenhos dos girassóis no cordão. Agora, aquele ponto que eu falei sobre os malandros. Quando alguém usa a fita, mas o atendente lá do fórum, pode ser que um técnico, um escrevente, o serventuário, o poder judiciário, quando vai no banco, tem ali então o responsável pela fila no banco, está na dúvida se aquela pessoa que porta o cordão da fita girassóis realmente tem deficiência. Nesse caso, o que ela pode fazer? Pede documento, tá? Pode pedir sim o documento que atesta a deficiência. Então, se houver dúvida se a pessoa tem ou não tem, mesmo portando o cordão, pode ser exigida a apresentação do documento, certo? Gabarito, alternativa A. Questão 4. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, no artigo 2º, expressa que é considerada pessoa com deficiência aquela, item A, que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Veja como é que a banca repete. É exatamente isso? É longo prazo, é física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com igualdade de condições. Perfeito. É Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 2º caput do Estatuto. B. Que por diversas razões enfrenta obstáculos na locomoção de caráter tanto permanente quanto temporário. Temporário? Não. Se falar que é temporário, não é deficiência. C. Que apresenta impedimento de curto prazo. Errado. É só longo prazo. D. Que apresenta limitações e enfrenta dificuldades de acesso devido a incapacidades de curta. Não. Então, essa é uma questão um pouco mais fácil, porque ele falou muito sobre prazo. Mesmo que você não soubesse o conceito inteiro, daria para matar. E detalhe, essa questão aqui, magistratura do Estado de São Paulo. Olha só, eu não estou fazendo só questão de técnico e de analista, não. Trouxe questão até de imagens. E olha como é que dá para responder essa questão de imagens. Confirmando o gabarito, tá lá. E um detalhe, importante. Muitas vezes a gente acha que a prova de técnico ela vai ser mais fácil que a de analista, e que a de analista vai ser mais fácil do que a de membro daquele poder, ou de um magistrado, ou no caso do membro do Ministério Público, de um promotor, ou se fosse para a Defensoria Pública, que a prova de analista seria mais fácil do que a prova de defensor público. Na regra é. Só que em muitos casos, na prática, nós temos exceções. Já teve prova em que a prova de técnico foi mais difícil que a prova de analista. Já vi isso várias vezes acontecer. Como a prova de analista do MP de São Paulo, que foi aplicada agora em 2025, ela foi mais difícil em muitas disciplinas do que a prova de membro, de promotor, que tinha sido aplicada no ano anterior. Então, olha isso, tá? Você se preparando para uma prova como analista, te permite sim fazer prova para promotor, para magistratura, mas lembrando que para magis, você precisa passar no Enem primeiro, tá bom? Voltando. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência estabelece que barreiras são qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação ou ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificando-as em barreira. Segura um pouco. Então, a pessoa com deficiência,
ela tem um impedimento de longo prazo que impede ela de viver em sociedade plenamente em virtude de barreiras. Então, barreiras são situações impostas que, em virtude da deficiência, ela não consegue ter uma vivência plena. Então, por isso, vão surgir os direitos, vão surgir aqui condutas, serviços públicos, para minimizar e permitir a inclusão dessa pessoa. Agora, o que as bancas gostam de fazer quando cobram barreiras? É colocar o nome de uma barreira, mas o conceito de outra. E geralmente vai aparecer a barreira tecnológica com barreira de comunicação. É onde mais gera pegadinha. Também tem um pouquinho de pegadinha nas questões das barreiras urbanísticas, com arquitetônicas, mas vamos lá, para o quadro. Então, primeiro, barreiras urbanísticas. Aí fala, urbanísticas são as existentes nos edilícios públicos e privados. Espera. Quando fala urbano, pense na cidade, tá bom? Falou urbano, pense na cidade. Então, pense alguma barreira em calçadas, para acessar parques, tá bom? Para conseguir atravessar uma rua, para poder passar numa faixa pedestre, tem aquela rampinha. Isso é barreira urbanística. Quando eu falo aquelas existentes em edilícios, em prédios, aí eu vou para arquitetônica, tá bom? Então, esse conceito aqui é de arquitetônica, não é de urbanística. B. Atitudinais. Atitudinais são atitudes ou comportamentos, perfeito. Então, atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Tá certo, é atitude. Nos transportes, as existentes nas vias e nos espaços abertos ao público. Quando eu falo na via pública, no espaço aberto ao público, aqui eu estou mais para a urbanística. E não no transporte. No transporte teria que ser alguma barreira para entrar no ônibus, para entrar no metrô. Tecnológicas, as que dificultam ou impossibilitam a expressão ou recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. Muitos teriam marcado essa daqui, mas aqui não é propriamente tecnológica, embora eu fale tecnologia. O que eu tenho? Não estou falando sobre a dificuldade, sobre mensagens, sobre informações? Sim. Então aqui eu estou falando de uma barreira que é de comunicação. Não é necessariamente uma barreira de tecnologia. Ok? Tá bom. Continuando. Arquitetônicas. As existentes nos espaços privados abertos ao público. E aí, de novo, existentes espaços privados abertos ao público? Não, arquitetônicas é na construção. Na construção esqueceram de deixar uma rampa. Na construção esqueceram, né, de deixar um banheiro no hotel preparado para a pessoa com deficiência utilizar. Na construção deixaram uma escada, mas não colocaram elevador para a pessoa com deficiência. Certo? Então, a alternativa correta, alternativa B de bola. Vale a pena depois ler com calma o artigo 3º e fazer as marcações, tá bom? Em especial as barreiras. Acho que você tem um glossário geral, mas cuidado com as barreiras. Saindo da parte inicial, vamos agora falar sobre os direitos à igualdade, direito à vida e direito à saúde. De acordo com o Estatuto, é assegurada a plena capacidade civil da pessoa com deficiência, inclusive para. Essa é uma questão típica da FCC, e essa questão é da FCC, tá? Mas eu falo típica porque entre as bancas, a que mais gosta de perguntar, colocando assim itens do 1 a 4, do 1 a 3, é a FCC. A FCC é a banca mais utilizada para os concursos públicos para tribunais regionais do trabalho, mas também cai para outros, já caiu para, no caso, TRF em várias provas, inclusive já caiu aqui no TRF3, para tribunais federais, âmbito federal. Então tem TRF e TRT. Como regra, é a FCC que manda. FGV faz algumas provas, tem alguns tribunais regionais do trabalho, alguns TRFs que usam FGV, mas a maioria é FCC. A VUNESP, ela vai entrar mais nos concursos do estado de São Paulo, tá bom? Então, TJ de São Paulo, Ministério Público de São Paulo, pode esperar VUNESP.
A Sebrasp não entra tanto em tribunais, graças a Deus, né? Que Sebrasp é aquela história do certo ou errado, em que cada questão que você marca trocada, você anula uma certa, aquilo ali o bicho pega, você não pode arriscar, né? Mas deu para entender um pouquinho? Então, vamos em frente. Item 1. Exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária, bem como para casar-se e constituir união estável. Certo ou errado? Certo. O que você tem que pensar aqui, o que seria de direito civil para qualquer pessoa? Para qualquer pessoa, tá bom? Depois, 2. Também exercer direitos sexuais e reprodutivos? Sim. Ressalvada a situação de risco à sua integridade física ou psicológica, em que se admite esterilização compulsória. Sempre vem questão falando sobre isso. Pessoa com deficiência não é coisa, não pode ser submetida à esterilização compulsória. Depois, mediante prévia determinação judicial. Não, não existe. Então, onde tem 2, já marca errado. Ó. Errada, errada e errada. Então, minha dúvida está entre o A e o C. 3. Exercer o direito à adoção. Verdade. Como adotante ou adotando. Perfeito. Em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Verdade. Sendo vedado, contudo, exercer guarda, tutela ou curatela. Lembra? Não há diferença com nenhuma outra pessoa. Então, num caso como esse, errado. Errado. Pode sim exercer guarda, tutela ou curatela. E até, olha só a falha. Pode adotar e não pode ter guarda? Pode adotar e não pode ter tutela? Não faz sentido. Então, hoje tem 3 errados. Já sei que a resposta tem que ser o item A. Mas, para não ficar com dúvida, e aqui é o momento de treino, item 4. Exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar. Então, tem direito a esse número de filhos? Tem. Tem de receber informações, né, fazer seu planejamento? Sim. Então, realmente, era o item A. Confirmando para vocês, item A. Próxima questão. Segundo o Estatuto, e tendo os dados visuais como recorte, assinale a afirmativa correta. Item A. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa especial. Falou pessoa especial, já fica com dúvida. Essa não é a nomenclatura utilizada pelo Estatuto, tá? Só de aparecer aqui falando especial, muitos colocam como se fosse um eufemismo, né? É como aquela coisa de colocar, falando de diminutivo, né? Não é o adequado. Então, voltando. A deficiência não afeta a plena capacidade civil. Verdade, não afeta. Exercer direitos reprodutivos. Olha, eu não gostei nem um pouco do especial, mas o resto está certo. Realmente, não afeta a plena capacidade civil para direitos reprodutivos. Vamos ver mais. Porque pode ser que o examinador, ele não era, né, um professor de direito constitucional ou direito administrativo, que geralmente são eles que dão aula sobre o estatuto, né, não é da área. B. O direito à guarda será concedido ao deficiente. Outra expressão que não se usa pós-Constituição de 88, mas pós o Estatuto, né? A Convenção de Nova York parou de chamar a pessoa com deficiência de deficiente, né? Então, o Estatuto, a Lei 3.146, ela é decorrente, essa lei, da Convenção de Nova York dos direitos das pessoas com deficiência. Então, já é, de novo, outro termo estranho. Então, o direito à guarda será concedido ao deficiente se um membro de sua família puxa a guarda. Não tem essa condição. C. O direito à sexualidade e matrimônio, até está errado, tinha que ser à sexualidade e ao matrimônio, não é? Só será assegurado à pessoa com deficiência por meio de decisão apoiada. Não existe isso, tá? Eu tenho que perguntar para outras pessoas, né, se eu posso ter relacionamento, vou colocar aqui de uma forma mais específica, relacionamento sexual. É isso? Não, né? D.
é vedada a pessoa com deficiência. Situação de adotante em igualdade, não pode adotar? Errado. E é vedada a pessoa com deficiência contrair matrimônio com outra pessoa com deficiência. Olha que coisa, né? Bom, nesse caso, a alternativa correta seria a alternativa A, porque não tem outra para marcar. Porque usar pessoa especial, isso não existe, tá? Não existe mais pelo estatuto. Então, quem elaborou essa questão era uma pessoa que não estava, né, preparada para o estatuto. Mas na prova pode acontecer assim, Daniel? Pode, isso aqui é questão de prova. Então, você tem que tomar um cuidado para poder marcar aquela que é a menos equivocada. Depois a gente briga com recurso, mas para quê? Para que ficar pensando em recurso na prova? Já vai lá e marca a menos pior. É igual quando eu tenho duas alternativas corretas. Eu vou marcar aquela que está mais correta, que está mais limpa, que eu vou marcar. Porque as bancas, elas temem muito para anular questões. Por mais que a questão esteja absurda, tema para anular a questão. Então você vai ter que ter essa malícia de marcar a mais correta ou a menos pior. E aí depois a gente tenta ver recurso se for o caso. Mas a gente não pode ficar pensando nisso, porque raramente as bancas anulam questões. Vamos lá. Confirmando. Agora a questão 3. Compareceram ao cartório da primeira vara civil de São Paulo, José, pessoa com deficiência, e sua acompanhante Maria. O analista que os atendeu logo reconheceu o direito à prioridade legal, como a seguir indicados. Então, vamos lá. Eu estou falando de José. José é pessoa com deficiência. E eu tenho também Maria, que é a sua acompanhante. O analista que os atendeu logo reconheceu a prioridade. Então, meu foco aqui nessa questão é sobre a prioridade no atendimento. Vamos olhar os itens. Item 1. Atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. E aí? Sempre que for atendimento ao público, a pessoa com deficiência tem esse direito? Tem. E o acompanhante? Para interpretar essa questão, o que você tem que fazer? Você vai precisar pensar o seguinte. A pessoa com deficiência, nesse exemplo, ela não consegue ter a plena locomoção dela. Portanto, eu preciso que um acompanhante vá com ela ao banco, vá com ela, né, quer ir na Receita Federal, tem alguma dúvida lá, quer ir no INSS, tem atendimento, então o acompanhante vai junto. Só que o acompanhante, em tese, também precisava fazer alguma consulta no banco, ou uma consulta no INSS, uma consulta na Receita. Foi junto lá, estamos juntos, também tem que fazer. Aí faz sentido que somente a pessoa com deficiência tenha prioridade, o acompanhante não. Porque aí, ok, no caso a pessoa com deficiência vai pegar a senha prioritária, vai ser atendida rápido, só que depois vai ficar sentado com o acompanhante, esperando a vez do acompanhante que não tinha prioridade. E aí vai ficar parado do mesmo jeito. Então faz sentido? Não. Então, em situação como essa, em atendimento ao público, tanto a pessoa com deficiência como o seu acompanhante, os dois terão prioridade de atendimento. Os dois. Na sequência. Então, só marcando como correto. 2. Disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas. Certo? Então, eu vou disponibilizar recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, para garantir igualdade. Sim, verdade. 3. Acesso a informações e disponibilização. Ok. 4. Tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessado, em todos os atos de diligência. Tá bom? Então aqui, está confirmando todos esses 4 aqui. São direitos de prioridade de pessoa com deficiência, só quero saber quais deles são extensíveis a Maria, que é a acompanhante. No item 1, 2 e 3, ok para os dois. Só que o item 4, não. Por quê, Daniel? Veja, o fato da pessoa, tá bom, com deficiência ter prioridade no atendimento, tá bom? Faz sentido, acompanhante? Faz. No atendimento? Faz. Mas e no processo?
Então, a pessoa com deficiência tem prioridade na tramitação de um processo administrativo ou judicial, em que ela é parte ou interessada. Nesse caso, o acompanhante não tem nada a ver com o processo. Mas o acompanhante tem um outro processo judicial, eletrônico. Faz sentido dar prioridade para o acompanhante? Ou seja, não dar a prioridade nesse processo para o acompanhante afeta no processo da pessoa com deficiência? Agora a questão 4. Sobre o direito da pessoa com deficiência a receber atendimento prioritário, apenas não se pode afirmar. Então vamos lá. A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. E aí? A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário? Sim. Em qualquer circunstância, sim. E aí eu vou entrar com vocês, para ficar mais fácil recordar, sobre o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Então imagine um caso, tá? Lá no Rio Grande do Sul, aquelas enchentes todas, e aí fiquei uma rua inteira alagada, as pessoas ficaram desabrigadas, ficaram presas, na verdade, dentro das suas casas, não conseguiam sair das suas casas, por causa que estava tudo alagado na rua. E tinham que sair de lá, tinham que ser levados para um acampamento. Cheguei na rua, eu tenho pessoas sem deficiência e pessoas com deficiência. Eu, Poder Público, Defesa Civil. Quem eu tenho que dar prioridade em socorrer? A pessoa com deficiência. Perfeito. B. O atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público também deve conferir atendimento prioritário à pessoa com deficiência. Verdade? Sim. C. O direito de receber atendimento prioritário não são extensivos ao acompanhante de pessoa com deficiência. Espera aí, qual é a regra? Tem alguns casos que não tem mesmo, né? Mas qual é a regra? É estender ou não estender? A regra é estender. Então, quando fala o direito de receber atendimento prioritário não são extensivos, estão colocando todos, tá? Não são extensivos, errado. Errado. E D. Nos serviços de emergência públicos e privados, emergência médica, a prioridade conferida por esta lei é condicionada aos protocolos de atendimento médico. Certo ou errado? Certo. Aqui eu explico. Imagine que você está lá sentado no pronto atendimento. Você está lá no pronto atendimento, no hospital, e aí você analisa. Chegaram agora 2 pessoas. Uma pessoa infartando, com a mão no peito, o peito está doendo, o braço está doendo, aquela coisa toda que é do infarto, tá? Mas essa pessoa não tem deficiência. E chegou junto, não que estava no mesmo automóvel, mas chegou no mesmo instante, uma pessoa com deficiência. O que aconteceu com a pessoa com deficiência? Ela, no caso, fez um pequeno corte no dedo, tá? Um pequeno corte no dedo. Ok. Se eu falar que a pessoa com deficiência vai ter prioridade, aquela que está infartando morre. Sendo que tem que cuidar da pessoa com deficiência. Mas o que é mais grave naquele momento? É o infarto. Então, nessa situação, eu vou seguir o protocolo clínico, seguindo os médicos. Aí, nesse caso, a pessoa com deficiência vai ser atendida depois. Mas é por causa de uma questão clínica, emergencial. Então, por isso, ok. E a alternativa é a disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas, também consiste em um direito de atendimento prioritário à pessoa com deficiência. Certo? Então, a disposição de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade, consiste em prioritário? Sim, tem a prioridade de receber, tá bom? Esses direitos. Então, veja. Essa era uma questão que pedia, e eu nem cheguei a marcar isso lá, porque eu queria mostrar para vocês, que pedia para você marcar o que era errado. O que era errado. Qual é a dificuldade de uma questão como essa? Porque a questão em si nas alternativas não era uma questão muito difícil, não. Mas essa questão derruba candidato. Como que ela funciona? Ela muda a chave do seu cérebro. Ou deveria mudar. Porque você vem respondendo sempre o que é certo, o que é certo, o que é certo, o que é certo. De repente vem uma questão e fala o que é errado. E aí o que ela faz? Praticamente todas as questões. Eu não recordo, tá? Eu não recordo quando que uma questão que pediu a errada não colocou no item A a afirmação correta. Então, observe essa, tá lá, ó. O que era o item A? Correto. Porque o candidato que tem pressa, ele começa a ler o enunciado, não grava que era para marcar errada, porque ele não marcou igual eu marquei aqui, que era para marcar errada. E aí lê a alternativa A e a A é certa.
Aí o cara vai marcar A, achando que arrasou na questão e vai para a próxima. Só que a questão não queria a alternativa correta, queria a alternativa conteúdo errado. Então, cuidado com isso na sua prova. Sempre assinale quando houver indicação que é para marcar incorreta. Assinale que o seu cérebro veio programado para marcar o que era correto. E aí você pode errar de besteira, ficar muito bravo depois quando perceber que errou uma besteira dessa. Certo? Confirmando o gabarito, era a alternativa C. Questão 5 sobre o tema. Segundo o que estabelece o Estatuto, a pessoa com deficiência em situação de curatela que necessitar submeter a intervenção cirúrgica. Bom, primeiro, até esquece um pouco a história da curatela. Sempre que uma pessoa, qualquer pessoa, seja pessoa com deficiência ou sem deficiência, então qualquer pessoa, para ser submetida a uma cirurgia, a um tratamento médico, precisa de consentimento. Então, e é um consentimento esclarecido. A equipe médica vai esclarecer, você vai ter que fazer esse procedimento cirúrgico, os riscos são esses, a cirurgia é importante por isso, haverá aqui um resguardo pós-cirúrgico, então tem que estar tudo explicado. Aí você concorda com a cirurgia? E a pessoa com deficiência ou sem deficiência vai falar concordo ou não concordo, tá? Tá na mão dela fazer essa decisão. Qualquer pessoa. Bom, essa é a regra. Mas assim como qualquer pessoa pode estar em coma, pode estar desmaiada após um atropelamento, e aí nesse caso não dá para esperar, acorda para te perguntar. Não dá, a pessoa vai morrer. Então, no caso como esse, onde a pessoa não tem condições de oferecer o consentimento, a decisão é do corpo clínico. Ok? Agora, Daniel, e sobre curatela, tem alguma diferença? Tem, pequena tem, mas vamos tentar enxergar se a gente consegue matar a informação, até mesmo ignorando a história de curatela. Item A. É considerada vulnerável a pessoa com deficiência, né, em curatela? Sim. Qualquer pessoa com deficiência já é considerado vulnerável. E ela será submetida à cirurgia, ok, dependendo do caso pode ser, mas olha o complemento. Sendo inexigível o seu consentimento ou do seu curador. Errado. Errado. Lembra? Pessoa com deficiência não é objeto, não é coisa. Só não vai pedir consentimento, por exemplo, quando a pessoa não estiver em condições de dar o consentimento, como acontece com qualquer pessoa, seja com ou seja sem deficiência. D. Pode submeter-se à cirurgia com o seu consentimento suprido. Pode acontecer, Daniel? Sem consentimento? Pode. Ele fala na forma da lei. Ok, pode ter lei explicando quando isso vai acontecer. Tá, deixa aqui. Se você está na dúvida, ela parece ok, mas você está na dúvida. Vamos procurar uma melhor. Então deixa. Veio um somente. Somente é partícula redutora. Então, somente terá o direito de expressar seu consentimento se estiver em situação de risco. Então, se não tiver risco, nem precisa perguntar para ela. Errado. Errado. Sempre que possível, tem que ter o consentimento. D. Tem dispensada por lei a sua participação na obtenção do consentimento para a intervenção. E aí? É dispensada por lei a sua participação? Não, como regra, tem que participar. Então, errado. E. Não pode ser obrigada a submeter a cirurgia sem seu consentimento. E este não pode ser suprido. Como regra, tem que ter consentimento. Lembra que eu falei para vocês? Há casos que não dá para esperar o consentimento, você está em coma. Então, errado. Assim, analisando aqui, a única alternativa que sobrou como correta, por mais que você pudesse ficar um pouquinho em dúvida daquela história na forma da lei, era a alternativa B de bola. Mas é porque as outras não deram espaço. Então, quando você vai fazer questões objetivas de múltipla escolha, você tem que aproveitar, né, esse diálogo com as alternativas. Porque você vai, por isso que você não tem aquele conteúdo como seguro, você consegue encontrar, às vezes, a resposta correta só de analisar as outras. Né? É diferente do modelo do Sebrasp. Sebrasp com aquele certo ou errado, em que cada questão que você se equivocou anula uma certa, ali não te deixa com muita margem, né, para poder arriscar. Agora, uma questão como essa, deixa. Então, analise bem para marcar. Confirmando o gabarito, B de bola. Próxima questão. Fulana, pessoa com deficiência,
foi atendida em hospital particular com vários hematomas em seu corpo, levando o agente de saúde a suspeitar que ela teria sido vítima de violência. Então, vamos lá. Eu tenho a fulana é PCD, ela foi atendida em um hospital particular com hematomas. E o agente da saúde suspeita que ela teria sido vítima de violência. Então vai perguntar, no caso como esse, o que o agente de saúde tem que fazer? Então, item A. O agente de saúde deverá envidar todos os esforços para confirmar a violência sofrida pela pessoa com deficiência. Então, tem que ir lá conversar, me conta, o que aconteceu, pelo amor de Deus, me conta, eu não faço tratamento em você, né? Tem que ser todos os esforços, né? E aí? E continua. E uma vez confirmada, deverá notificar compulsoriamente o Ministério da Saúde. Mas o Ministério da Saúde, o que o Ministério tem de poder para investigar um caso como esse? Não faz sentido, não é? Tá errado, tá errado. Por que tá errado? Porque não precisa confirmar que houve violência, basta a suspeita. Então, ou suspeita ou confirmação, a pessoa vai lá e confirma, né, por vontade própria, tá? Aí tem que ter uma obrigação de notificar. Mas não é o Ministério da Saúde, é quem tem que investigar esse caso. Então, veja, tem dever de notificação tanto pela suspeita como pela confirmação. E não é o Ministério da Saúde, não. Quem é que você acha que vai investigar? É o Ministério Público. É a polícia, né? Vai também, no caso, aí é um ponto que todo mundo esquece, o Conselho, né, dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Tem conselho, né, para as pessoas com deficiência, então também notifica ele. Vamos lá. B. O agente de saúde nada poderá fazer nesse caso, uma vez que trata-se apenas de suspeita. Não. Basta suspeita para ter o dever de comunicar. Tem que proteger a pessoa com deficiência. Ela tem um grau de vulnerabilidade. C. Deverá ser feita a notificação compulsória do fato, então compulsória porque é obrigado, do fato suspeito à autoridade policial e ao Ministério Público também, verdade? Então faz a polícia e faz o MP, além dos conselhos de direitos da pessoa com deficiência, perfeito. Aqui é o ponto que muitos esquecem sobre o conselho, tá? Mas conselho também, porque o conselho faz a proteção dos direitos das pessoas com deficiência. Aí fala, Daniel, mas e se eu esquecer? Analisa o resto. D. O hospital, por ser particular, não está obrigado a notificar. Está sim. Está sim. Seja hospital público ou particular. E. O hospital deve, assim que teve conhecimento do fato, tomar o depoimento. O hospital tomar o depoimento escrito da vítima e notificar o juiz, né? Espera, mas notificar o juiz por quê? Quem vai propor ação e pedir medidas, né, é o Ministério Público. Quem investiga, né, também é o policial, não é o juiz. E imagine, o hospital vai pegar a vítima, vai fazer um depoimento, o hospital nem sabe fazer depoimento. Então, a alternativa é errada. Assim, a única alternativa correta é a alternativa C. Então, por mais que você tenha ficado na dúvida sobre os conselhos, não tinha nenhuma outra alternativa a ser marcada. Mudando de assunto agora, educação, moradia, cultura e lazer. A gente está varrendo aqui o edital, né? Varrendo o estatuto. A Lei 13.146 determina que hotéis, pousadas e similares, além de adotar todos os meios de acessibilidade, conforme a legislação em vigor, devem ser construídos observados os princípios. Então vamos lá. Estou falando da construção, não estou falando do hotel que já existe. Eu vou construir o hotel. Vou construir agora. Então, na hora de construir, tenho que observar os limitadores socioambientais. Mas espera, é conforme o estatuto da pessoa com deficiência. O que isso tem a ver com o estatuto, não é? Dá uma dúvida. Então deixa lá, não estou vendo sentido não aqui. B. Das estruturas urbanísticas. Não é. Urbano é o que está lá de fora, que eu estou fazendo um hotel. A urbanística tem na rua, na calçada, que eu estou falando de construir o hotel para dentro do hotel. Então não. Tecnologia arquitetônica. O que é isso? Nem existe isso no estatuto, tecnologia arquitetônica, né? Não. Barreira assistida. Eu vou construir fazendo barreira? Não, né?
E depois o desenho universal. É o caso, então aqui a alternativa correta é do desenho universal. Vamos lá. O que acontece? Na hora de construir um hotel, uma pousada, um shopping center, um estádio, tá bom? O que tem que ser feito? Eu tenho que construir utilizando o chamado desenho universal. Esse desenho universal, ele garante que as pessoas com deficiência já consigam utilizar. É um desenho universal porque eu estou falando de abrir universalmente para todas as pessoas utilizarem aquele hotel. Então, sempre que eu for construir, desenho ele universalmente, para todo mundo acessar. Agora, os hotéis que foram construídos, os estádios que foram construídos antes do Estatuto, portanto, antes de 2015, em algum grau, eles poderiam não ter essa acessibilidade. O que vai acontecer? Vão ter que reformar. Essa reforma se chama adaptação. Então, eles passarão por adaptação. Então, aqueles que já existiam antes do Estatuto devem ser adaptados. Os que vão ser construídos pós o Estatuto, portanto, agora, têm que ser construídos com desenho universal. Confirmando, alternativa E. Questão 2. De acordo com o Estatuto, profissional de apoio escolar é a pessoa que... Então, quem é o profissional de apoio escolar? Então, aqui eu já vou até adiantar com vocês. Criança PCD, para poder assistir a aula, dependendo da sua limitação, ela vai precisar de ajuda. Vai ter que ter alguém apoiando ela. Alguém para levá-la ao banheiro, alguém para ajudá-la na refeição, alguém para ajudá-la no deslocamento dentro da escola. Se não tem essa pessoa não consegue, essa criança não consegue ir para a escola. Em alguns momentos, escolas públicas aqui do estado de São Paulo perderam esses profissionais. Eles saíam na televisão todo dia. E os pais desesperados, porque a criança não podia ir para a escola, porque quem é que vai estar lá? E aí os pais tinham que deixar de trabalhar para poder cuidar da criança, porque a escola ficou sem. Então, o Estatuto fala, é obrigatório, é direito da pessoa com deficiência, é obrigado ao Estado, quando a escola é pública, e é obrigado à sociedade, quando a escola é particular, ter o profissional de apoio escolar. E quando a escola particular, não pode cobrar mais por isso. Tem escola que cobra, viu? Não pode, isso viola o Estatuto. Então, o profissional de apoio escolar é a pessoa que atua em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, até aqui ok. Aí vem uma excluída, ponto de atenção. Excluídas as técnicas ou procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Por exemplo, é apoio escolar, mas você não pode atuar como enfermeiro, como médico. Faz sentido? Faz. Mas eu sei que esse final pode deixar em dúvida, eu sei. Então, deixa a alternativa A separada. Vamos à alternativa B. Acompanhe a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Então, vai lá, vai acompanhar. Mas ela pode ou não desempenhar funções de atendente pessoal. Não, na hora na escola vai ser um atendente pessoal. Então, errado. Essa história não vai desempenhar, está errado. C. Atua apenas. Apenas é partícula redutora. Quando aparece um apenas, somente, já marque, porque é uma chance enorme da alternativa estar errada. Atua apenas nas modalidades escolares relativas às atividades intelectuais. É só na hora que a professora ou o professor está ensinando em aula, no quadro. Se for aqui uma aula de educação física, não. Nem precisa fazer aula de educação física. Olha que viagem, não é? Então, quando colocou apenas, errado. Se não tivesse o apenas, correto. Mas o apenas tornou a alternativa errada. D. Atua em todas as atividades escolares nas quais seja necessária. Ótimo, ótimo, correto. Excluídas as atividades de alimentação, higiene e locomoção. Espera aí. Se não for ajudar na hora de comer, se não for ajudar na higiene, por exemplo, quando vai ao banheiro, se não for ajudar na locomoção, cadê o apoio, né? A alternativa errada. Opa, que eu marquei aqui. Alternativa errada. Mas veja, nós temos casos em alternativas que são assim, começam certas e aí vem uma condição excludente, E aí, cuidado com a condição excludente. É partícula redutora. E. Assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de atividades diárias. Então, só nos cuidados básicos e essenciais? Só neles?
E atividade diária onde? Se apoio escolar tem que ser na escola. Então, errado, errado. Assim, a alternativa correta era a alternativa A. Alternativa A. Questão 3. Maria foi acometida de uma grave doença que resultou na amputação dos dedos de suas mãos e parte dos pés, né? Provavelmente diabetes. Era uma pessoa saudável que, após a alta médica do hospital, assume nova condição de vida. Maria está lúcida e tem ciência das adaptações que terá que fazer no seu cotidiano. Nessa circunstância, é correto afirmar que Maria não é considerada pela lei como pessoa totalmente deficiente. Não existe pessoa parcialmente com deficiência ou totalmente com deficiência. Isso não existe. Isso não existe. D. Diante de tal quadro, Maria não poderá ser nomeada curadora de outras pessoas, dada a sua mobilidade reduzida. O fato de ser pessoa com deficiência impede o exercício de direitos civis? Não. Errado. Se Maria tiver processos judiciais e administrativos em andamento, ou se necessitar fazer uso dessas formas de acesso à justiça, será aplicada a prioridade de trâmite em todos os atos diligentes. Certo? Certo, mas desde que ela peça, tá? Por enquanto, marcando como correto, mas vou procurar outra. Por enquanto, como correto. Por enquanto, tá? Porque não falou sobre ela pedir. D, porque não tem como adivinhar, não é o Poder Judiciário que ela é pessoa com deficiência. D, o consentimento prévio, livre e esclarecido de Maria é dispensável para a realização de pesquisa científica. Opa, lembra? Ela não é coisa. Sempre que possível, tenho que ter. Errado. Pois a doença que levou às amputações deve ser estudada a bem do interesse público, né? Então, não, ela tem que concordar. E, nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, Maria gozará de prioridade na tramitação de imóvel para moradia própria. Verdade? Sim, tem prioridade. E aí vem, reserva de no mínimo 5% das unidades habitacionais para pessoas como ela. E agora? O que é que você acha num caso como esse? Certo ou errado? Aqui é uma questão típica, né, da FCC para o cargo de técnico. Isso já caiu várias vezes para cargo de técnico. É percentual sendo cobrado nos programas habitacionais, é percentual em vagas de estacionamento, é percentual, né, sobre adaptação, e mudando, né, mudando já de lei, a de percentual para adaptar em parques e tudo mais. E aí? 5%. Vamos pensando aqui com, né, razoabilidade. Te parece muito ou te parece pouco? 5%. Olha, a princípio, me parece bastante. O que fala, tá bom, lá no Estatuto do artigo 31 ao 33? Vai falar que não é 5%, mas é 3%. Daniel, que questão malandra. Pois é, pois é. FCC gosta de cobrar assim em concursos para técnico. Analista não, mas para técnico sempre vem uma questão cobrando percentual. E aí a resposta correta era a alternativa C, tá bom? Tem direito à prioridade de tramitação, certo? Tá bom. Fizemos aqui várias questões hoje, treinando muito, mas um ponto não é só treinar, é compreender a banca, compreender aqui como é que ela funciona. Hoje eu trouxe para vocês questões da FCC, uma ou outra da Vunesp, mas nesse ponto, no geral, a Vunesp é parecido, tem um caso problema, tá? Mas cobrando percentual é cara da FCC e é cara de concurso para técnico. Então, se você está pensando em fazer o concurso de técnico do TRF3, que deve sair no final do edital, no final desse ano, começo do ano que vem, porque as listas estão zerando, atenção, tudo que tiver no estatuto e também tiver nas demais leis que tratam sobre o PCD, em aula a gente vai falar sobre as demais também, marque essa questão de percentuais, porque isso despenca. Já na Vunesp, ela tem uma predileção sobre o conceito de PCD, sobre as barreiras, prioridade de atendimento, o direito à igualdade, né, com relação aos direitos civis, aí é mais cara de Vunesp, tá bom? Um pouquinho de direito ao trabalho também é cara de Vunesp.
tá? Mas cuidado, é treinar. Treina, use o vadimeco para compreender, para marcar, e você vai acertar, você vai gabaritar as questões de PCD. Um dos melhores custos-benefícios em prova é PCD, porque o estatuto é enxuto, tá? Não tem que ficar estudando todo o estatuto, e depois são duas leizinhas que nós temos, tá? Que vão falar um pouquinho de prioridade, acessibilidade e só. Certo? Fechamos por aqui hoje. Se você tiver alguma dúvida, escreva aqui embaixo, deixa o seu like no vídeo, recomende para mais pessoas, mais colegas que estão se preparando para que sejam os novos servidores públicos ou que seja o seu novo cargo público. Ontem, eu estava numa prova e uma fiscal que estava lá fazendo prova tinha sido nossa aluna e passou no concurso do último TRF3 para TEC, está esperando nomeação. Mas fiquei tão feliz por isso, daqui a pouco vai ser você também. Um grande beijo, fique com Deus, até a nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. E me sigam lá no Instagram, @DeanaMunir, tem várias dicas lá para vocês sobre provas e concursos. Até mais. Tchau, tchau.